Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Papa Bento XVI, na audiência geral de 14 de junho de 2006, ressaltava a importância de Santo André no mundo grego e no diálogo com a Igreja Ortodoxa. O Papa nos lembra que depois de Pentecostes, André tornou-se apóstolo dos gregos. Em toda a sua vida, ele foi anunciador e intérprete de Jesus para o mundo grego. Pedro, seu irmão de Jerusalém, passando por Antioquia, chegou a Roma para ali exercer a sua missão universal. André, ao contrário, foi o apóstolo do mundo grego. Assim eles são vistos, na vida e na morte, como verdadeiros irmãos, uma irmandade que se exprime simbolicamente no relacionamento especial das sedes de Roma e de Constantinopla, igrejas verdadeiramente irmãs. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. Na liturgia fazemos memória do apóstolo Santo André. Ele era filho de Jonas, irmão de Simão Pedro, e tinha ofício de pescador. André e Pedro vieram de Betsaida. No início da vida pública de Jesus, eles se encontravam em Cafarnaum, um lugar de pescadores. No Evangelho de João, descobrimos que André havia sido discípulo de João Batista, antes de se tornar discípulo de Jesus e um dos 12. Quando André se encontrou com Jesus pela primeira vez, o reconheceu como Messias. Foi ele quem anunciou a Pedro que havia encontrado o Messias e o trouxe até Jesus. O nome André significa masculinidade. Esse era um nome comum entre os judeus, de maneira especial a partir do século II. As listas que os evangelhos, inclusive os Atos dos Apóstolos, apresentam os nomes dos apóstolos, o seu nome se encontra entre os 4 primeiros. Ele é citado muito especialmente quando Jesus multiplicou os pães e saciou 5.000 homens, em João capítulo 6, versículo 8. Novamente, no Evangelho de João, nós o vemos com Filipe no episódio em que os gregos queriam ver Jesus, conforme João capítulo 12, versículos de 20 a 26. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3, André aparece com Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus em Jerusalém, pouco antes da sua paixão, quando Jesus prediz a destruição da cidade. Além desses acontecimentos, não há registros históricos de suas atividades, bem como nenhuma informação sobre onde pregou o Evangelho, ou onde morreu e como foi sepultado. Algumas tradições, como a de Eusébio, que cita Orígenes, afirma que André pregou na Ásia Menor, na Síria, ao longo do Mar Negro, chegando até o rio Volga e Kiev. Daí que se tenha tornado padroeiro da Romênia e da Rússia. Acredita-se que ele tenha fundado a sede de Bizâncio e Constantinopla no ano 38 e tornado-se o bispo. Essa diocese mais tarde se tornaria o grande patriarcado de Constantinopla. André é reconhecido como seu santo padroeiro. Alguns escritos informam que Santo André morreu crucificado em Patros, da Acádia. Uma tradição antiga o mostra amarrado e não pregado a uma cruz. Uma tradição posterior dizia que ele foi crucificado em uma cruz, em forma de X, que veio a ser reconhecida como a Cruz de Santo André. Segundo esses escritos, ele teria pedido que fosse dessa forma, pois não se sentia digno de ser crucificado em uma cruz como a do seu Senhor. Alguns relatos afirmam que suas supostas relíquias teriam sido trazidas de Patros para Constantinopla. Em uma outra tradição, afirma-se que após a queda de Constantinopla, os cruzados levaram as suas relíquias para Amalfi, na Itália, e entregues ao Papa em 1461. Elas foram consideradas uma das relíquias mais preciosas do Vaticano e mais tarde foi devolvida a Patros pelo Papa São Paulo VI. Suas relíquias são mantidas na Igreja de Santo André,
em um santuário especial. A partir do século VI, sua festa foi celebrada em todos os lugares e houve igrejas dedicadas a ele na Itália, França e na Inglaterra anglo-saxônica. Vamos rezar? Santo André, apóstolo de Jesus Cristo, que conhecestes a exigência e a alegria de seu primeiro apelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade de o servir cada dia no lugar que ele para nós escolheu. Tu que distribuístes à multidão faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtém para nossa pobreza o mesmo milagre. Fazei que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperança do amor, preocupados unicamente com o advento do seu reino. Testemunha da boa nova, que tua luz levou até as extremidades da terra, conserva-nos apóstolos de nosso tempo esta fé viva que transporta montanhas e constrói o reino. Mártir de teu testemunho, concede-nos a graça de união à cruz de Jesus Cristo, que ela seja a alegria de nossa vida e o penhor de nossa ressurreição, na claridade de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.